Segundo Timóteo, capítulo primeiro. Glória a Jesus. Então vamos dar início. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Por quê? Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graças que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço. Também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Somente esses versículos. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Essa é umas das cartas do apóstolo Paulo, né? Aqui é uma carta, assim, diferenciada. Porque quando Paulo escreve esta carta, ele está preso pela segunda vez em Roma. E aqui ele praticamente ele está sentenciado à morte, que ele já sabia que ia ser morto decapitado, né? Ia separar sua cabeça do seu corpo. Mas só que ele lá preso, ele chega até ele o conhecimento que Timóteo, que era responsável pelas pregações da igreja de Éfeso, né? E estava passando por uma grande turbulência, um grande desatrito entre a Irmandade e entre a pregação. E ele fica desanimado, Timóteo, porque ele era um garoto novo quando Paulo conhece ele. Paulo vê que ele já veio de uma família estruturada, da sua avó, da sua mãe Eunice, tinha uma bagagem espiritual já. E então Paulo gruda nele, e Paulo passa tudo aquilo que ele tinha de conhecimento de Cristo. Paulo passa para Timóteo. E quando Paulo está preso em Roma, já nessa situação, Timóteo está lá desanimado pelos problemas da igreja e por saber que aquele grande mentor dele, que foi Paulo, estava preso também e que dificilmente Paulo ia sair da prisão. Então, o que Paulo faz? Paulo já pensou a pessoa? Aqui é um contraste, né? Paulo preso, sentenciado à morte, sabia de que morte iria morrer, Nero só estava esperando o tempo para cumprir o decreto, e ele ainda escreve uma carta para animar Timóteo. É uma pessoa, né, assim, no fundo do poço que ele estava. Ele já sabia que não tinha mais esperança de vida ele não tinha. Mas o que consolava ele não era saber que essa vida que perece, que come arroz, feijão e ir embora. O que consolava ele, que ele já estava na outra vida, como nós acabamos de cantar esse hino aqui agora. Novos céus nós aguardamos, né? Um hino tão lindo, que palavras lindas. Novo céu. Então Paulo já pensava nesse novo céu.
nessa nova pátria. Ele não importava mais do que iria ser morto aqui, mas ele estava preocupado com o segmento do evangelho, das pregações, aquilo da continuidade da salvação das almas. Ele se preocupava, Paulo, com isso. Então, o que ele faz? Ele escreve esta carta aqui que nós acabamos de ler para Timóteo, animando ele, falando para ele das principais palavras, se você for ler aqui, as principais palavras aqui que ele fala, Timóteo, não importa, né? Não tenha vergonha, né? Tenha força, prega o evangelho. Você foi escolhido antes da fundação, antes de existir o mundo, você já foi escolhido, Timóteo. Então se anima. O que é importante, Timóteo, olha aqui que ele fala que é bonito, é importante. Ele não fala para Timóteo que ele estava desanimado, que ele estava sentenciado à morte, queria padecer, queria não ia estar mais aqui, não falou nada disso para Timóteo nessa carta. Ele dá um ânimo para Timóteo. E o principal ânimo que ele fala aqui, ele fala, ó, por que, Timóteo? Se você levar esse andamento cristão para frente, ó, sabe por quê? Eu estou falando para você porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quer dizer, até o dia deles decapitar a mim, tirar minha cabeça, eu estou guardado. Então anima, Timóteo. Deixa o Espírito Santo te usar de você. Leva a igreja aí para frente. Pensa nas coisas boas, Timóteo. Você não pode se abater por conversações, por coisas que desanima, por coisas que tira nós, aquelas comichões que vêm pelos nossos ouvidos, muitas vezes desanima nós, faz nós enfraquecer, tira o nosso ânimo, tira o nosso vigor espiritual, tira a boa conduta. Você acorda, não tem nem força de levantar da cama, não é isso que acontece? Muitas vezes estamos nessa situação porque estamos ouvindo as coisas que não edificam, escutamos coisas que traz tristeza, nós ficamos abatidos e se jogamos, se entregamos. E Timóteo estava nessa situação. Timóteo estava assim. E Paulo, quem era Paulo? Paulo simplesmente foi aquele apóstolo escolhido diretamente pelo Senhor Jesus, não andou com o Senhor Jesus, mas foi escolhido diretamente sozinho os dois, pelo encontro maravilhoso. Então Paulo tinha todas as condições e qualidade para escrever essa carta para animar Timóteo, porque ele tinha passado por tudo já. Todas, tudo que você pensar que o Senhor Jesus passou aqui, o sofrimento, a cruz, as calúnias, as decepções da vida, os desânimos, as perdas, largou sua profissão, mas não pensava mais em nada que dava fruto na carne aqui, que dava prazer carnais. Não, ele já não interessava mais por isso. Ele ia nas igrejas, a preocupação dele qual que era? Unicamente uma, Cristo. Pensar o que Jesus passou na cruz, e para ele, se passasse decepção, angústia, não ia abater ele, porque ele estava preparado, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Nada abatia ele, nada tirava a fé dele. E tudo passou coisa, foi preso, sofreu naufrágio, foi assaltado, foi caluniado. Ele estava na sinagoga pregando, tirava eles lá da sinagoga com apedrejamento, e ninguém queria eles na cidade. A hora que vira chegando, e já falava, lá vem aquele paroleiro lá, falar das coisas que vai dividir a cidade, e tirava, ninguém queria eles na cidade. Mas aqueles que ele falava que tinha conversão, esse sim, esse abria suas portas das suas casas, sabia que havia uma coisa diferente que chegou na vida deles, que chamava a chave, a vida, o caminho para chegar nessa nova terra, esse novo céu que nós cantamos aqui agora. Então ele sabia que ele tinha a única pessoa que tinha palavras que tirava aflições das pessoas, que animava as pessoas, tirava as dúvidas das pessoas, tirava as pessoas em dúvidas: por que que eu estou nessa aflição? Por que essa depressão? Por que essa angústia? Por que psicologicamente eu não consigo fluir com meus pensamentos? Paulo tinha as palavras certas através do Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo que estava nele. Então ele tinha as palavras certas, as pessoas gostavam, aquelas que eram convertidas ao bem, gostavam de estar com ele, mas aquelas que eram obstinadas às trevas, tinha pavor dele.
Era contra as palavras dele. Não queria onde ele chegava na cidade, nas igrejas. E Timóteo fez um trabalho lindo na igreja de Éfeso e começou a entrar essas coisas ruins, entrar as trevas lá dentro, e desanimou Timóteo. Timóteo cai, fica lá em se jogado praticamente. Essa carta animou Timóteo, porque deu, se você ver bem, deu continuidade no evangelho. O evangelho nasceu, não parou, da onde mais frutificou em Roma. Na hora que Paulo ele é morto, decapitado, que corta o seu pescoço, daí eles queimam os cristãos, mas não adianta, mata, joga nas arenas, não adiantou, não adiantava mais, porque já estava brotado. Sabe quando é brotado uma semente na terra? E não tem, ninguém acha que era semente, não sabe, Luma, mas foi brotado, foi jogado lá, às vezes pelo passarinho, sei lá, ninguém achar que ela cresce uma árvore. E essa árvore cresce, daí não tem como arrancar mais ela, porque ela vai dando, vai caindo no chão, os passarinhos vai pegando a sementinha dela, vai semeando nos campos, nos lugares, próximo dos rios, vai nascendo, 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 e foi assim que nasceu o Evangelho. Estamos nele até hoje, devido a esses homens valentes aqui que começou com ele. Por isso que nós não devemos desanimar. Não devemos. Paulo perseverava nas suas aflições. Paulo lutava. Paulo pensava: se eu desanimar, se eu aqui preso nessa cela. Ele não estava em qualquer cela, não. Ele estava na cela fértil, uma cela escura, transmitia doença. Lucas foi lá para curar dele das doenças, que ele foi açoitado e viu. Lucas ficou abismado de ver a situação que Paulo, um homem que estava falando da principal notícia do mundo, que era a salvação das almas, se encontrar nas situações aquela. E Paulo não se importava estar lá, ele preocupado com Timóteo, o que eu vou embora. Mas eu sei para onde eu vou. Mas o Timóteo precisa ter essa luz, essa força, essa perseverança de pregar o evangelho de Cristo. Timóteo não pode se abater, não pode ficar vacilar, não. Ele escreve pelo Espírito Santo. E as cartas dele comoviam as pessoas, as cartas dele transformavam as pessoas, mudava de mentalidade as pessoas, como até hoje. Até hoje nós temos que se apegar nisso aqui, ó. As coisas acontecem, ela vem para todos nós. Nós somos de carne, de osso, nós temos dores, nós temos pensamentos que dá escorregada, escorrega toda hora, mas nós temos que pensar que, como Paulo sempre pensou, nada me abate, nada me abala, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu vou. Se eu sair desse mundo hoje, eu já sei para onde eu vou, o que me espera, o que está acontecendo aqui, as coisas estão pegando fogo, então eu tenho que ajudar essas pessoas a entender isso que a cruz é sofrimento, que participar, porque ele fala, nós temos que participar da cruz do Senhor Jesus. É sofrimento para todo mundo, porque a partir do momento que você tem a conversão em Jesus, que você se converte, aí você tem uma luta que ninguém enxerga, é uma luta escura, sabe, obscura que ninguém se enxerga, que vem lá porque você estava quando você não tinha conversão, não precisava nada para fazer você ficar triste, porque você já estava na mão dele, você já estava participando das trevas, você estava no escuro, você não enxergava, mas a partir do momento que você se converte, você entra para a claridade, você entra para outro caminho, então as lutas vêm, as dificuldades vêm, porque você estava na mão de uma pessoa que estava garantida, ele tira você lá daquela mão e te joga para outro caminho, o caminho da luz, o caminho da prosperidade espiritual, o caminho do entendimento. Então aí começam as lutas, as dificuldades. Começa as aflições, começa a turbulência na sua vida, começa pensamentos negativos, e você fala muitas vezes muitos pontos de interrogação. Por que isso na minha vida? Por que acontece isso? Porque você já não faz mais parte daquele outro mundo. Você já não está mais lá. Você já está em outro caminho. Então temos que ter luz, prudência. A única coisa que você tem que pensar, Senhor, eu sei que eu creio em Ti. Eu sei em quem eu tenho crido. Me dá força para suportar então. Eu não quero voltar mais para trás. Eu não quero participar mais daquele outro lado lá. Aquele lado lá que ninguém é de ninguém. Todo mundo pertence às coisas ruins e erradas. Não tem pensamento sério. Não tem honestidade. Não tem integridade. Não tem caráter. Não tem lealdade. Não tem ajuda às pessoas. Não tem pessoa séria. Não quero mais, nunca mais participar daquilo. E é uma luta espiritual.
para que você volte para aquele lado. Mas não adianta, você já creu, você já tem o temor de Deus, já está plantado dentro de você. Você pode ficar triste, abatido, mas toda vez que você fica triste, abatido pelas coisas que acontecem, fala essas palavras: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem a minha crença não é uma coisa ilusória, não. É de verdade, de dentro do meu coração. E Ele conhece, Ele sabe que é. Então, Senhor, me ajuda eu passar essa situação. Me ajuda eu ajudar aquele irmão que está naquela situação, aquele meu companheiro. Me ajuda eu clarear para o meu filho, para a minha filha, para a minha família, que esse mundo é de aflição mesmo, esse mundo é de sofrimento mesmo, não tem alegria para nós aqui. Me ajuda a passar para o meu pai, para minha mãe, para os meus, a minha família, para os meus amigos. Como Paulo escreveu aquela carta, seja você também um porta-voz da sua boca para animar essas pessoas, para ajudar eles. Tirar eles da cama, porque eles estão lá, a batalha veio, eles teve, creu, e a batalha veio e jogou eles em situações, pensamentos ruins que eles ficaram fracos. A fé ficou abalada por alguma outra palavra que não cumpriu. Mas você, que tem um pouquinho mais de força, mas eu estou em aflição, como que eu vou animar a pessoa? E Paulo? Mais do que Paulo, que é sentenciado à morte, sabendo que logo, logo ele não ia estar mais ali, ele precisava animar Timóteo, ele não teve, não, ele falou, opa, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu vou cortar meu pescoço, vai separar minha cabeça do meu corpo, mas não importa isso aqui não tem, quer dizer, não tem, para Deus é pó, é terra, é com uma semana, 2 semanas já é desfeito no pó da terra, mas o que está dentro de mim, o Espírito que Ele me deu, eu sei para onde vai, o sopro do Espírito Santo, a minha alma, eu sei para onde vai. É esse que tem. Nossos pensamentos têm que ser assim, para nós não sofrer tanto. Temos que lutar, temos que ser. A nossa vida aqui tem que seguir o fluxo da vida, sabe? Seguir o fluxo da linha. Você tem que seguir ele. Não importa, nós temos que seguir, mas o pensamento não pode ser mais com coisas que tira nós, tira aquela que joga nós em aflição, ansiedade, joga nós em muitas coisas que nós sofremos, sofremos, sofremos e nós não pensamos que é tão pouco tempo aqui. Tão pouco tempo, mas as nossas orações têm que ser sempre firmes, Senhor. Eu tenho que dar um bom testemunho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho sonho, eu tenho que gerar emprego, eu tenho que fazer as coisas, não é isso? Mas, Senhor, tira meu coração dessas coisas, tira minha mente dessas coisas, porque eu sei em quem eu tenho crido, Senhor. Eu quero mais a tua presença em mim do que essa outra força. Eu quero mais os pensamentos cristãos dentro de mim do que fadigas, do que aflições, do que momentos que traz para nós tristeza. E Ele é Pai, Ele conhece. Ele, dessas pessoas, Ele está aí para ter misericórdia. Ele sabe que todos nós somos dependentes dEle. Pessoas passando as aflições agora. Tem que passar, nós não podemos fazer nada, mas nós podemos orar para Ele mandar o Espírito Santo, o Consolador. Quantas pessoas passando situações terríveis agora, nesse momento. E nós estamos aí vivendo nesse mundo onde eles vivem, nós estamos vivendo junto com eles. Então, Deus só quer uma coisa de nós, que da nossa boca saia palavras para animar, não para desanimar, palavra para ajudar, não para derrubar, palavra para edificar, não para destruir, palavras sabe, jogar o ânimo da pessoa lá em cima. Quando a pessoa está desanimada, é difícil a pessoa numa cama, um depressivo ajudar outro com depressão, como que não dá para entender, né? Mas tem essa outra que tem um pouquinho mais de estrutura, tá lá jogada. Na hora que ele vai falar com as pessoas, eles têm que falar do alto, nunca do baixo. Olha, eu também tô assim. Não, 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 olha, tem que jogar. Ele tá na frente. Aí o espírito dele levanta, o Espírito Santo dele sobe, ele chega para a pessoa desanimada. Olha, a vida é para pensar para frente. A vida é você olhar lá e sempre olhar e ver uma luz no fundo do túnel que sempre vai clarear, não pode ficar. Sabe animar essas pessoas? Nunca fala dos seus problemas, das suas dificuldades. Eu também estou passando por isso. Não. Se Paulo fosse falar para Timóteo, Timóteo, anima aí, daqui poucos dias eles vão cortar meu pescoço, Timóteo. Daí ia matar Timóteo. Daí que Timóteo ia ficar desanimado. Não, ele animava.
com coragem, com valentia, com sabedoria de Deus, com ânimo de Deus, com ânimo do Espírito Santo. Essas pessoas valentes. Hoje, Paulo é citado em todas as igrejas, em todas as religiões, no mundo inteiro, pela valentia que ele teve, pela coragem que ele teve. Hoje ele é citado, as cartas dele são as mais lidas do mundo. As cartas de Paulo é citada em todas as religiões. Todo mundo tira Paulo como exemplos, até se você for dos parlamentos, onde vão julgar as pessoas, eles tiram muitos ensinamentos de Paulo. Quando eles fazem o julgamento entre eles lá, pela verdade, pela honestidade, pelo caratismo, pela sinceridade, pelo aquilo que ele tinha dentro dele, porque ele sabia em que ele tinha crido, que era Cristo. Então, Cristo, o Espírito Santo dele, frutificou uma coisa tão linda que mudou o mundo. E hoje nós falamos com, com toda a convicção, com toda a coragem, com toda, assim, sem medo, que nós também sabemos em quem nós temos crido. Isso é importante para você. Não sofra, não sofra mais. Não fica com coisa na sua cabeça. Deixa que Deus cuida de você. Sabe por quê? Deus sabe, todo o propósito está na mão de Deus das nossas vidas. E para nossas vidas tem um propósito. A cada etapa de momento ele sabe que nós vamos passar, o que vai acontecer, como que nós vamos proceder. Ele só quer que nós não desanimamos. Aquilo que você nunca vai deixar um filho dele perder se entrar em situações se não for permissão dele, situações difíceis. Mas se você entrar numa situação difícil, e ele permitiu, ele está esperando o tempo de pegar com a sua mão e levantar você também. E ele sabe que desse mundo aqui nada nos aguarda. Se você não aguardar nada desse mundo, você de se desprender aqui, a sua vida vai ser uma vida de paz enquanto você viver aqui. As coisas vão fluir, as coisas vão vir, naturalmente vai acontecer. As coisas vão vir de uma forma que você não espera, de um momento, de um jeito que você nunca imaginou. Porque fala assim a palavra de Deus, do homem, é a preparação do coração. Ele quer mas a resposta vem da boca de Deus. Então, aquilo que você está esperando a resposta vai vir da boca dele. Fique em paz. Só fala essas palavras. Eu sei em quem eu tenho crido. Esse é o conselho da palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos unidos hoje Glória a para agradecer a Deus. Deus em nome do Senhor Jesus.